Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa 14ª aula aqui do Intensivão de Finanças Bíblicas. Como é que você está hoje? Você está bem nessa noite abençoada? Que bom que você está bem aqui. Já começamos. Isso mesmo, começou. Aperte o play. Vamos aqui aprender muito conhecimento de finanças à luz da Bíblia. Hoje a aula é sobre princípios bíblicos de administração das finanças. Eu vou falar com você algo muito especial. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula especial dentro desse intensivão de finanças bíblicas, que é um evento de 28 aulas, 100% online, 100% gratuita. E essa aula de hoje aqui é, sem dúvida, uma das aulas mais especiais dentro dessa primeira fase e desse intensivão. Então, tá animada? Tá animada? Então, vamos lá. Essa é uma aula que vai te dar a maior base no aquecimento para a segunda fase, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que vai começar depois de amanhã. Então, já começa anotando aí, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, eu vou liberar o link de acesso à aula 1, Masterclass 1. Isso mesmo. Na quinta-feira, vai começar a mudar o formato do nosso evento. Eu vou liberar para você uma aula gravada super especial, que é a aula de introdução da segunda fase desse evento, que é a Semana Cristã, também gratuito. Vai ser num ambiente fechado essa aula, apenas para inscritos. Abaixo da aula você vai ter o link para você poder entrar dentro da comunidade do Facebook, pegar o seu material, sua apostila, fazer seus exercícios e postar na comunidade. Vai ser incrível. Eu estou te preparando aqui para esse evento e a gente está preparando tudo aqui com muito carinho para você. Espero que você aproveite da melhor forma possível. Eu sei que também esse evento, a segunda fase, quero deixar muito claro que essas aulas não vão estar aqui no YouTube, tá bom? Você tem que se inscrever para poder assistir essas aulas da segunda fase. E também eu vou enviar todas as informações dentro dos grupos de WhatsApp do Intensivão. E somente lá vai ser liberado o certificado de participação gratuita no final de todo o evento, inclusive a segunda fase. Então, fica comigo até o final do evento. Permanece dos grupos do WhatsApp para você receber o certificado gratuito, anotando todas as palavras da aula, tá legal? E essa aula também, um recado importante para você. Nesse formato de meio-dia e 7, 21h47, vai até amanhã. A partir de quinta-feira, vamos ter algumas mudanças. E aí, você fica ligado nos horários dentro do grupo do WhatsApp, tá? A segunda fase é um pouquinho diferente as aulas, mas fica ligado que tá muito bom. E a comunidade do Facebook da Semana Cristã vai abrir na quinta-feira. Você vai entrar lá, vai ser muito especial. Tarefas para você fazer, postar lá. Somente vai funcionar durante o evento. Então, preste atenção no que eu tenho para te dizer hoje. Essa aula, por que ela é muito especial? Essa aula 14. Como saber se tenho as finanças controladas segundo a Bíblia? Porque ela responde de forma completa uma dúvida que muitas pessoas têm. Sabe qual é? Muitas pessoas se perguntam: como sei se estou obedecendo a Deus nas minhas finanças? Como sei se realmente tenho as finanças controladas segundo a Bíblia? É uma pergunta muito importante. Como posso parar de correr atrás do dinheiro e deixar as bênçãos me alcançarem, como diz a palavra? Porque você está cansada de ficar correndo atrás do dinheiro e as bênçãos não virem. E antes de passar para o checklist com 12 perguntas e respostas práticas que vão te revelar se você realmente está obedecendo a Deus em suas finanças, eu preciso te dar uma resumida de algumas partes importantes que falamos aqui nessa aula e que é importante nesse evento, dentro dessa primeira fase que já foi falado.
Deixa eu te começar essa aula no seguinte aspecto. Por que eu faço muita pergunta para você? Porque as melhores respostas vêm das melhores perguntas. Então, tem uma pergunta importante aqui para fazer, para você se questionar. Você anda preocupada correndo atrás de dinheiro para pagar contas? Você passa o dia pensando nisso? Responde aí para mim, sim ou não nos comentários. O que você acha? Vai ficar correndo, correndo, correndo atrás de dinheiro para pagar a conta. E aí você pode dizer, doutor, o que eu mais quero é ter minhas contas pagas. Eu nem quero ter muito, só quero ter o suficiente para viver. Você já ouviu isso? Eu só quero o suficiente para viver, ter as contas pagas e pronto. Você já ouviu alguém falar assim, ou você fala assim, você pensa assim? Já já eu vou te falar mais sobre o que eu penso sobre isso. Depois de estudar muito e praticar tantos anos a questão de finanças à luz da Bíblia, eu cheguei a uma conclusão importante. Mas hoje eu quero te revelar, mais importante ainda, o segredo que vai fazer você nunca mais ter que correr atrás de dinheiro para pagar contas. Sim. Você vai descobrir aqui também porque muitas pessoas dão o dízimo, ofertas e não conseguem ter suas finanças controladas. Aliás, também você vai acabar aprendendo hoje princípios bíblicos sobre finanças que talvez você nunca tenha escutado em nenhum outro lugar, na igreja, pode ser. Então, fique aqui comigo, que esse conteúdo aqui está muito rico, intenso. Estou te entregando ouro aqui, papel e caneta na mão, para você anotar tudinho, tá? E aí eu te pergunto, qual será o segredo para ter as finanças controladas, segundo a Bíblia, e ainda nunca mais ter que correr atrás do dinheiro? Eu preciso que você entenda isso com base num fundamento bíblico importantíssimo. Antes de eu te revelar esse segredo maravilhoso, eu preciso te lembrar aqui das aulas que a gente já falou anteriormente nesse intensivão. Olha só como eu me recordo com aulas anteriores. E se você está chegando agora, não assistiu nenhuma aula, elas vão sair do ar em breve. E é importante que as aulas são continuação uma da outra. A gente já falou aqui em aulas anteriores como ter paz financeira. E por que muitos cristãos não prosperam segundo a Bíblia? Eu começo falando para você que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. E se você não sabe lidar com essa ferramenta, você está com uma desvantagem enorme para obedecer verdadeiramente a Deus. Sabia? Isso eu já falei aqui para você. Também já te falei aqui, dentro desse intensivão, que eu já atendi centenas de alunos nos meus programas de mentoria. A grande maioria dos meus mentorados chegam endividados ou sem conseguir fazer sobrar dinheiro. Eu também já te falei que eu atendo pessoas investidoras, mas infelizmente essa é a minoria. E eu contei como é a história da maioria das pessoas que chegavam até mim endividadas ou com problemas financeiros. Tem pessoas, um tipo de pessoas que chegam com a autoestima baixa, extremamente envergonhadas pelas suas dívidas e por ter chegado a uma certa idade sem ter conseguido nem formar um patrimônio. Mas lembro de ter visto também casos de pessoas que tinham vergonha de dar um mau testemunho como cristão por causa disso. Também tem pessoas que achavam que ganhavam pouco e se sentiam escravos do dinheiro. E vamos combinar, passar o mês todo trabalhando fortemente para não sobrar nada. E se tiver dívidas, então a própria Bíblia diz que quem deve é escravo de quem presta. E tem pessoas que fogem dos problemas financeiros, negavam que deveriam aprender a lidar com isso. Elas transferiam a responsabilidade neste assunto a Deus. Elas cumpriam os princípios bíblicos de boa administração financeira e quase todas essas pessoas sequer conheciam os princípios que eu vou te mostrar aqui hoje. Sim, muitas delas até devolviam o dízimo, procuravam ser fiéis, mas todas elas, sem exceção, descumpriam os princípios mais importantes que eu vou te mostrar aqui hoje. Serão 12. E elas também tinham a fé de que um dia
Deus ia simplesmente fazer um milagre em sua vida e que suas finanças iam melhorar. Sim, Deus pode fazer isso, mas você acreditar apenas nisso é perigoso. E por que tudo isso acontecia e que eu observei na vida dessas pessoas que eu atendia? Porque além da desobediência aos princípios, um dos motivos é porque essas pessoas não conheciam a sua verdadeira identidade em Cristo, verdadeira identidade de filho de Deus. E quando você tem identidade de filho, você tem direito a uma herança. Só que não é tão simples assim como algumas igrejas pregam. Eu contei na primeira aula que você vai entender o conteúdo de hoje de forma mais profunda sobre essa questão da identidade. Você precisa assistir a aula 1, é importantíssimo. Se você chegou agora dentro desse intensivão, assista a aula 1, que eu falo de identidade em Deus. Então, e tem tudo a ver com a vida financeira, você vai ver. E essas pessoas também começavam a acreditar que elas não eram merecedoras de ter dinheiro. Tem pessoas que acreditavam que não nasceram para isso. E talvez o destino de Deus para elas fosse as dívidas mesmo. Ah, eu nasci para ter dívida, não vou sair dessa nunca mais. E aí diziam que só queriam ter o suficiente. Começavam a perder a sua identidade, porque aquela vida de dívida, de sofrimento, ter o suficiente já estava bom. E se esqueciam de quem realmente eram. Esquecer que Deus te fez por um propósito maior do que ficar trabalhando para pagar contas, isso é muito sério. Justamente por isso, essas pessoas começam a negar o dinheiro, evitavam pensar e falar sobre isso e acabavam se tornando escravas do dinheiro. Muitas delas achavam que viver no cheque especial ou viver renovando empréstimos ou consignados era algo normal. Muitas ainda acreditavam que só que se conseguiriam comprar coisas importantes porque fizeram empréstimos. Ah, eu só vou conseguir a minha casa própria, o meu carro se for financiado, não há outra forma. E a verdade é que essas pessoas que pensam assim tiveram sua identidade roubadas. E quem veio para roubar, matar e destruir, você já sabe, né? É o diabo, não é Deus. Então, eu quero te lembrar coisas importantes, aspectos importantes que eu já te ensinei aqui dentro desse intensivão, que é muito, muito importante para você entender o continuar dessa aula de hoje. Pega isso aqui comigo. Você tem identidade de filho de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você foi criado para dominar a terra. Seu pai é dono da prata e do ouro. Mas você precisa estar capacitado para ter acesso a isso. E ter o propósito certo, que é o propósito do reino. E tudo que você precisa fazer para viver tudo isso é aprender a ter suas finanças controladas segundo a Bíblia, assim como ele ensina. E foi isso que a minha mentorada Yolanda fez. Olha só o testemunho da Yolanda, que com os cabelos brancos dela, ela entendeu a importância de colocar em prática. E por que eu trago testemunho para você? Porque testemunhos edificam. Quando você vê o caso de alguém, você entende, olha, se ela conseguiu, eu também posso. Isso edifica a sua vida. Opa, a Yolanda está sem som. Deixa eu só ver aqui. Pronto. E a Yolanda a Yolanda mora no sul, num lugar bem frio, e ela entendeu como pôr em prática o que ela deveria pôr na vida dela. Opa. Aqui estou voltando, ainda bem que o curso não é de informática, né? Aí a gente acerta aqui e começa a compartilhar da forma certa. Isso mesmo, entendendo aqui como é que deve
ser feito. A Yolanda, é tão importante você entender a prática, porque quando você entende a prática, você sabe o que deve ser feito. Eu vou compartilhar com vocês sobre o curso completo Eu Controlo Minhas Finanças. Estou fazendo ele, eu posso dizer, ele é maravilhoso. Foi um divisor de águas para mim. Eu realmente estava com a vida assim bastante turbulenta, né? Muitos compromissos, excesso de compromissos, e hoje não. Da forma como eles apresentam as coisas, eu logo pude identificar onde estava o meu problema. E aí eu pude resolver. Eu pude ver com clareza, substituir juros altos por outros mais baixos. Eu pude, já quitei 2 consignados, já quitei um empréstimo, estou juntando dinheiro para quitar mais um, já comprei a passagem para passar o ano novo com a minha filha, já fiz 3 aplicações, até comprei umas ações para ver como é que é, para ir aprendendo, aprendendo, fazendo, conhecendo através da prática como funciona, descobrindo as coisas. Eles nos colocam as coisas assim de uma forma muito clara, muito realmente de transformar a nossa vida, e não dar as coisas prontas, mas fazer a gente entender e a gente descobrir as coisas como deve ser. Eles nos colocam no trilho. A doutora Tayla é maravilhosa, e toda a equipe dela também, para nos ajudar nisso aí. Eu já quitei 2 consignados, eu já quitei um empréstimo, e estou juntando dinheiro para quitar outro, seguro do carro eu fiz à vista, e está sendo realmente um divisor de águas na minha vida esse curso. Por isso eu recomendo para quem realmente quer mudar de vida. Assim como diz em Romanos 12:2, renovar sobre a renovação da mente, realmente nós temos muitas vezes que quebrar certas formas de pensar, porque eu creio que Deus é o maior interessado em ver o povo dele próspero e abençoado. Deus quer isso, mas ele quer essa transformação na nossa vida. Ele não quer que a gente desperdiça. E por isso que eu recomendo o Cristão Rico. Amém. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Amém. A Yolanda que quitou 2 consignados e começou a investir. Olha, ela foi aprendendo e fazendo. É maravilhoso mesmo ver como que em menos de 60 dias de mentoria, ela já tinha pago o seguro do carro à vista, já estava tendo transformações reais dentro da sua vida financeira. Começou a investir em ações, aprendendo, fazendo, um mundo novo, um mundo que ela não conhecia. Um mundo que poucos acreditam ser possível para eles. Mas o detalhe muito importante é que ela fala que ela colocou em prática. Perceba que a Yolanda foi pegar um princípio bíblico que ela aprendeu e começou a colocar em prática, segundo as orientações, o princípio bíblico sobre finanças que ela aprendeu. E existe uma receita de bolo para colocar em prática isso. E até o final da segunda fase desse intensivão, você vai ver com muita clareza a rota que você precisa seguir para aplicar isso também. Mas para ser capaz de aplicar, a primeira coisa que você precisa ter clareza é de quais são esses princípios bíblicos. E é isso que você vai descobrir daqui a pouco. E hoje a minha equipe fez um mimo para você super especial, que é um arquivo de checklist desses princípios, que está no PDF secreto que foi enviado dentro dos grupos de WhatsApp. Se você não está dentro dos grupos do WhatsApp, você perdeu. Então, entra logo, corre para entrar, cristãorico.com/grupo. Então, já foi enviado e eu vou te falar nessa aula a senha que abre esse PDF. Mas agora eu preciso te falar também por que eu acho errado o pensamento de que só quero ter o suficiente para viver bem. Sabe por quê? Talvez você pense assim, eu já ouvi alguém falar assim, parece nobre, né? Só que tem uma frase aqui no Cristão Rico, que a gente gosta muito, que diz assim:
Ou o dinheiro te serve, ou você serve o dinheiro. Você tem que escolher qual dessas opções vai existir na sua vida. Se você escolhe servir ao dinheiro, você é escravo do dinheiro. Se o dinheiro te serve, ele é apenas uma ferramenta. E aqui eu falo, dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Aliás, tudo que te domina é o seu Senhor. Quem tem identidade de filho sabe muito bem que o homem foi feito para dominar a terra e se submeter à vontade do Criador. E a vontade de Deus, Criador, é que você obedeça aos princípios que ele fez em sua palavra. Inclusive, te relembrando um aprendizado bíblico muito importante, que está em Gálatas 4, versículo 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, é claro que essa palavra não está falando só da vida financeira, a gente sabe disso. Eu creio que ela fala principalmente da nossa vida espiritual como um todo, né? Mas a gente já percebeu aqui, já aprendemos que na Bíblia, finanças é um assunto altamente espiritual, ao contrário do que muita gente pensa. Quem aí já não fez algo errado na sua vida financeira, tomou uma decisão equivocada, agindo no emocional, agindo na raiva, agindo na pressa, agindo sem pensar direito e depois se arrependeu? O que mais tem são decisões financeiras que depois acaba se arrependendo. E nessa palavra, a gente começa a entender por que mesmo sendo herdeiros de Deus, que é dono de tudo, muitos filhos ainda continuam escravos do dinheiro. Então, por que quando você é menor de idade, na tradução original da palavra, tem referência à imaturidade ou incapacidade? Porque uma pessoa menor de idade é também chamada de incapaz. Essa palavra diz que enquanto você for imaturo ou incapaz, você vai continuar sendo escravo. E aqui eu estou falando da vida financeira. E eu preciso te relembrar esse aprendizado importante. Enquanto você for incapaz para ter suas finanças controladas, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas sempre. Sempre, sempre, sempre. A Bíblia está falando, você precisa deixar de ser incapaz. Então, veja aqui que eu não estou falando de dízimo, oferta, isso não. Eu estou falando de capacidade, maturidade para administrar o que Deus coloca em suas mãos. Eu vou repetir porque é importante, anota aí. Enquanto você for incapaz para ter suas finanças controladas, você vai ser escravo do dinheiro e das dívidas. Mais especificamente na sua área financeira. Porque eu estou falando de obedecer aos princípios bíblicos sobre finanças. O que importa aqui não é o quanto você tem hoje de dinheiro, se é 1 centavo, se é 1 milhão, mas o quanto você está sendo fiel em administrar cada centavo que Deus coloca em suas mãos. Faz sentido para você? Você tem uma herança enorme te esperando para o dia que Deus começar a ver que você é capaz. Isso vale para o mundo material e também para o mundo espiritual. Eu sei que pode ser até dolorido para você escutar isso. Eu confesso que para mim também foi quando eu aprendi. Talvez você saiba, talvez não a minha história, mas é o fato que eu já fui escrava do dinheiro um dia e das dívidas e dos consignados por alguns anos da minha vida. Eu negava meus problemas financeiros. E essa história com os meus aprendizados, de todos os meus erros, eu vou contar brevemente na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, e uma das Masterclass, que vai começar na quinta-feira. Tá? É importante você, depois de amanhã, você está inscrito nesse evento. E você pode se inscrever de forma gratuita através do link cristãorico.com/evento, tá? Importante você ter esse entendimento e se inscrever de forma gratuita dentro desse entendimento, tá? Para ter esse entendimento. A senha do PDF que foi enviada dentro dos grupos do WhatsApp,
Eu vou te contar aqui dentro dessa aula. Fica comigo. E ainda, fechando aqui sobre a minha história, meus problemas financeiros só melhoraram quando eu resolvi parar de fugir. Quando eu resolvi sair da situação confortável, que era ficar pegando um consignado atrás do outro, um empréstimo depois do outro, e eu quero que você entenda que você precisa também encontrar essa situação. Você precisa entender o porquê que eu acho errado querer ter só o suficiente. Porque já que a gente está falando aqui, e eu já falei para você em outras aulas também, que cada um de nós nascemos com um propósito, um chamado para ser cumprido aqui da Terra. Eu já falei aqui também que dinheiro é uma simples ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Justamente por isso eu te pergunto, se você quer ter só o suficiente para viver, como é que você vai cumprir o seu propósito? Como é que você vai cumprir sua missão? Sem recursos. Se eu tivesse apenas o suficiente para viver, eu não teria investido aqui dentro desse projeto junto com o Cristão Rico e trazido você até aqui. Talvez você nem imagine quanto custa trazer você até aqui para esse evento gratuito e produzir esse evento. É muito recurso. E se eu tivesse dinheiro só para viver bem e ficasse na minha acomodada, eu provavelmente estaria deixando de ser usada por Deus para transformar a vida de milhares de pessoas que precisam realmente. Faz sentido para você? Que se eu tivesse tomado a decisão de querer apenas o suficiente para viver, eu não estaria cumprindo a minha missão. E novamente, reforço aqui com você. Então, será que é certo mesmo querer ter só o suficiente? É claro que não devemos ter ganância e jamais querer o dinheiro pelo dinheiro. Eu já falei em aulas anteriores também para você que esse cuidado, a Bíblia nos adverte muito sobre a ganância de você correr atrás do dinheiro cerrado. Você tem que entender que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus e tem o seu lugar. Mas quando estamos no centro da vontade de Deus e temos sonhos grandes que são alinhados com o propósito dele, a gente precisa sim de recursos e ter apenas o suficiente para viver não é algo que vai fazer você cumprir esses propósitos. E tem mais, o dinheiro vai ser consequência disso. Por isso eu digo que muitas vezes querer ter só o suficiente para viver é algo egoísta. Eu disse antes que muita gente diz isso pensando ser algo nobre, só que eu quero aqui mudar a sua mentalidade. Tá tudo bem se você já concordou comigo quando eu falei, se você falou assim, ah, não, sim, eu penso isso. Tá tudo bem, porque aqui você está tendo uma metanoia financeira. O lugar de aprender é aqui. Mas isso é algo extremamente egoísta quando você diz isso. Você está dizendo assim, tá bom, se eu tiver tudo comigo, não quero mais nada. E as outras pessoas? E o seu chamado? Vida cristã tem mais a ver com os outros do que com você mesmo, sabia? Você deve transbordar na vida das pessoas que estão na sua volta. Não tem como ajudar os outros tendo só o suficiente. Para você transbordar da vida de alguém, precisa estar sobrando na sua vida. Lembra? Aqui no Cristão Rico, a gente sempre diz que o verdadeiro cristão é como um rio. O rio tem uma nascente onde entra muita água, mas também tem o transbordo, que é onde sai muita água. Então, não tem como entrar água no rio que não transborda. Ele ia ficar parado, ele não ia sair do lugar, ele não ia cumprir o seu papel, aquilo que ele foi criado de ser um rio. Se ele ficasse parado, ele ia ser um lago, ele não ia ser um rio, ele não ia fazer aquilo que Deus criou ele para ser feito. Faz sentido para você? Então, para de achar que ter suas finanças controladas, segundo a Bíblia, é simplesmente ter suas contas em dia. A verdade é que se você pensa assim, você já está em desobediência à palavra. E eu estou aqui em amor para acordar você. Ter suas finanças controladas, segundo a Bíblia, é muito mais que isso. É um ato de obediência aos princípios bíblicos sobre finanças. Sabia?
E essa obediência, esse é o segredo para nunca mais correr atrás do dinheiro. Parece até meio contraintuitivo eu pensar assim: ah, quando você cumpre o princípio, o dinheiro é gerado sem que você se preocupar com ele. Quando você cumpre o princípio, não é mais o dinheiro o foco, mas sim cumprir os princípios e ser obediente a eles. Você aprendeu o processo. Você aprendeu aqui nas aulas anteriores que a paz vem disso, vem da obediência do processo e não apenas pensar no destino. Obedecer a todos os princípios bíblicos sobre finanças, sem exceção nenhuma. E aí eu te pergunto, você tem obedecido aos princípios bíblicos de Deus quando se trata da sua vida financeira? Isso é muito, muito importante. Te pergunto mais a fundo ainda, essa aula é muito boa, é muito para o seu acordar. Será que você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia? Sim ou não? O que você acha daquilo que eu estou falando aqui? Sim ou não? Você acha que não, sim? Muita gente vai falar não, não acredito. Então, e tá tudo bem. Você tá justamente aqui para aprender. Responde aqui para mim, sim ou não, nos comentários. O que você acha? Você pode dizer, ah, doutora, isso é muito óbvio. Se eu tenho todas as minhas contas pagas, eu tenho minhas finanças controladas. Agora, eu já comentei aqui também que já e vou te mostrar que não é bem assim. Ter as suas finanças controladas segundo a Bíblia é muito mais do que isso. É algo muito além de pagar as contas em dia. Ter as finanças controladas é um ato de obediência aos princípios bíblicos de finanças no momento que você cumpre o processo. E eu quero que você reflita bem, te perguntando de novo. Você tem obedecido a Deus quando se trata de vida financeira? Porque eu quero te encorajar a você enfrentar essa realidade para te ajudar a te levar para uma outra fase na sua vida. Um outro pensamento daqui para frente, uma metanoia. Que tal? E aí, eu quero que você seja sincero com você, não se engane, é apenas reconhecendo sua situação atual que você vai conseguir se transformar, sabia? Você precisa saber onde você está, ter clareza para você ter essa verdadeira mudança, essa verdadeira transformação. Eu sei que tem muita gente nova entrando nas aulas, e eu vou me apresentar rapidamente aqui, porque esse intensivão está cada vez crescendo mais. E pode ser que você ainda não me conheça. Eu sou Tayla Campos, mentora da vida financeira do Cristão Rico. Eu tenho dedicado parte da minha vida, na minha vida, mentorando pessoas e transformando, ensinando pessoas a ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir para realizar os sonhos de Deus em suas vidas. Tudo isso segundo a Bíblia. E por que eu faço isso? Porque eu acredito de verdade que Deus nos criou por um propósito muito maior, que não é apenas passar uma vida toda pagando contas e sendo escrava do dinheiro. A Bíblia é tão rica e preciosa que os livros já substituem muitos livros de finanças, uma vez que você pega e tenha um real entendimento. Então, diante disso, já que você está disposto a encarar essa realidade comigo, eu te proponho a fazer um teste, um checklist com 12 perguntas super objetivas, de sim ou não, para você identificar se você está cumprindo os princípios bíblicos sobre finanças. E se isso, com isso, você vai ver se você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia ou não. Cada uma dessas perguntas é um princípio bíblico, tá bom? Para você ver quantos princípios bíblicos tem a Bíblia, tá bom? Quantos princípios sobre finanças tem a Bíblia. E aí, olha só, e também esse teste, ele tá no PDF secreto que foi enviado no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, perdeu esse arquivo, vai ter que anotar tudo que eu tô falando. Se você tá no grupo do WhatsApp, pegar a senha até o final, tudo que eu tô falando aqui, o teste
tá lá dentro desse arquivo de PDF para você, tá legal? Então vamos lá. Ah, e tem muita coisa exclusiva também dentro dos grupos do grupo de WhatsApp, tá? Basta você ficar só em um, fica no grupo cristãorico.com/grupo, você entra direto no grupo. Então vamos lá. Pergunta número 1, um teste para você ver se você tem as finanças controladas segundo a Bíblia. Provérbios 6, versículos 6 a 8, diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe nem supervisor, nem governante, ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Então, quando a gente traz esse conceito para a nossa vida financeira das formigas, é um aprendizado muito importante. Por quê? Ele nos diz que precisamos armazenar as nossas provisões no verão, no tempo de vacas gordas, fazendo a nossa reserva de segurança. O que é reserva de segurança? É uma reserva de 3 a 6 meses das suas despesas fixas, para que você possa cobrir imprevistos. Então, aqui vai a primeira pergunta para você, saber se você tem as finanças controladas segundo a Bíblia, sim ou não. Primeiro, você faz como as formigas e tem sua reserva de segurança de 3 a 6 meses das suas despesas fixas? Se você, por exemplo, gasta em média R$ 2.000 por mês para você se manter, você tem 6 a 12 mil reais investido em reserva de segurança? Se você não tem, você não está cumprindo esse princípio bíblico. Então, você não está fazendo como as formigas e armazenando as provisões no verão, ou seja, nos melhores tempos. Então, diz aí para mim no chat sim ou não para essa pergunta. Então, legal, coloca aí sim ou não. Pergunta número 2. Aí eu quero te lembrar tudo com base bíblica. Provérbios 21:20 diz assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Na vida financeira, a gente tem o sensato, que é aquele homem que tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas também tem o insensato, que gasta tudo o que ganha, porque o sensato não gasta tudo o que ganha. Veja aqui que ter as contas pagas não te faz uma pessoa sensata, não. Para você ter as contas pagas e ainda gastar tudo que ganha. Isso é um homem insensato. Aí, deixa eu te pergunto, você gasta menos do que ganha e é o homem sensato de Provérbios? Sim ou não? Porque se você gasta mais do que ganha, tá perdido. Aqui eu quero saber se você é o sensato que gasta menos do que ganha. Antes de te fazer a terceira pergunta, eu quero te lembrar também o que está em Mateus 25:21. Todas as perguntas que eu estou te fazendo aqui têm fundamento bíblico. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Então, aqui a terceira pergunta tem base em Mateus 25:21. Sim, você tem sido fiel no pouco que Deus tem colocado nas suas mãos? Essa pergunta que eu faço muito aqui durante o curso. Você tem que reconhecer se você tem sido fiel no pouco que Deus coloca em suas mãos, sim ou não. Quando eu falo que esse conceito é super importante, tem muita gente que responde: ah, mas eu sou dizimista fiel. Mas mesmo assim, minha vida financeira não evolui. A verdade é que isso não tem a ver com doação, nada a ver. O conceito desse versículo é com a boa administração. Essa passagem deixa muito claro que existe uma condição para o Senhor colocar muito em suas mãos. Essa condição é que você seja fiel em administrar o pouco que Ele já te deu. Então, pensa aí, se fosse Deus, você daria mais dinheiro para você da forma que você vem administrando hoje a sua vida financeira? Você está aí realmente administrando bem esse pouco que você ganha? Se não estiver, jamais Deus colocará você no muito.
porque ele sabe que você vai desperdiçar. Ser fiel no pouco é otimizar os recursos que Deus te dá para fazer mais com menos e fazer multiplicar, como diz essa parábola dos talentos. A Bíblia fala que devemos ser bons mordomos do Senhor. E como bons mordomos, devemos administrar bem tudo aquilo que coloca em nossas mãos. Lucas 16:11 diz assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Cadê a sua boa mordomia? Olha o que a Yolanda falou, não desperdiçar. Deus não quer que você desperdiça. Você é bom mordomo? Digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo? Deixa eu tomar uma água aqui que eu me empolgo. Mas ficar nervosa. Quando fala em desperdício e falta de mordomia, isso me deixa a flor da pele. Então, eu quero que você entenda que Deus nos deu a sagrada responsabilidade de administrar o que pertence a Ele, em sentido amplo. A mordomia envolve o uso sábio e fiel de tudo que Ele coloca em suas mãos. E aí, te pergunto, você tem sido fiel em administrar o pouco que Ele tem te dado? Se você fosse Deus, você colocaria mais recursos em suas mãos, sabendo como você está administrando hoje? Fala sério. Diga aí, sim ou não? Quarta pergunta de hoje. São 12 princípios bíblicos. Eles estão no PDF do checklist, mas quem não está dentro do grupo do WhatsApp tem que anotar. Quarta pergunta que eu tenho para você hoje. Você pratica a lei da quinta parte? A Bíblia diz em Gênesis 41, 34, 36, sobre o conselho que Deus deu a Faraó usando José do Egito para isso. Está em Gênesis 41, assim: faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Então, e assim será mantimento para provimento na terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E aqui vem a lei da quinta parte. Essa lei é muito poderosa para a geração de riqueza. E qual foi a consequência de José ter aplicado esse princípio? José tornou o Egito a nação mais rica daquela época. Deus nos ensina com a história de José um princípio poderoso de prosperidade que poucas pessoas aplicam em suas vidas. Poupe a quinta parte de tudo que você ganha. Imagine se você está gastando tudo que ganha. E se está gastando mais do que ganha, então piorou ainda. Mas este recurso que você poupar já tem um propósito determinado antes dele vir. Qual foi o propósito de Deus orientando José a poupar a quinta parte de tudo que produzia? Servir as nações vizinhas no tempo da seca. Então, Deus já estava determinando um propósito para José, antes de acontecer. O problema é que tem gente que vai acontecendo e aí vai vindo a seca e vai dando jeito. E não se prepara antes. Ah, doutora, mas na teoria parece fácil, quero ver na prática. Como é que eu faço para fazer sobrar essa quinta parte? Aí eu te pergunto, você tem obedecido a Deus e aplicado a lei da quinta parte na sua vida? Responde para mim aqui sim ou não. Eu quero ver. Quero ver quem está participando aqui comigo. Sim, não. Responde para mim. Se você não tem conseguido fazer sobrar essa quinta parte, é porque você ainda não sabe como fazer. Se você soubesse, você já estaria fazendo. E é isso que eu vejo com vários dos meus mentorados do programa Completo Controle nas Finanças, que é o meu programa de mentoria. Eles chegam não conseguindo fazer sobrar, alguns até com muitas dívidas. E após aprender o passo a passo na prática, acabam saindo como investidores. Agora vamos para a quinta pergunta, que o tempo voa aqui. Eu quero saber se você... essa quinta pergunta tem tudo a ver com as duas últimas que eu acabei de falar.
Se você é fiel em administrar o pouco que Deus te dá, se você cumpre o princípio da quinta parte, agora eu quero saber, você tem recursos para multiplicar? E quem multiplica é o servo bom e fiel. Aí eu te pergunto, responde para mim, sim ou não? Você aplica a lei da quinta parte, a lei da multiplicação, perdão, e investe com propósito as moedas de ouro que Deus coloca em suas mãos? Sim ou não? Diz para mim. Em Mateus 25, 14, fala da parábola dos talentos, parábola das moedas de ouro. É uma lei muito importante, ensinada por Jesus na Bíblia, que é a lei da multiplicação. Tudo o que ele nos dá são talentos. E ele nos ensina na parábola dos talentos, presente em Mateus 25, 14 a 30, a importância de multiplicar nossos talentos. Somos claramente ordenados a multiplicar os talentos que Deus nos dá, tanto materiais quanto espirituais. Para multiplicar nosso dinheiro, uma boa educação financeira é fundamental. E no programa completo Eu Controlo Minhas Finanças, eu oriento meus alunos a destinarem 10% da sua renda para a educação, como um pote. Por quê? É importante você entender que esse investimento nunca vai ser perdido, pois o conhecimento adquirido nunca é em vão. Quanto mais você sabe ganhar dinheiro, mais decisões certas você toma. Quanto mais você tem sabedoria, quanto mais sabedoria você tem. E nas finanças é assim também. Quanto mais você sabe como ganhar dinheiro, mais dinheiro você faz. Mas lembra que esse recurso precisa ter um propósito bem definido. A gente aqui no Cristão Rico investe muito com propósito. Quando eu falo em investir R$ 1 milhão em anúncios para trazer pessoas como você para participar aqui desse evento gratuito, desse intensivão de finanças bíblicas, da Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, quando eu falo em investir em produção de vídeos, conteúdos, equipe, tempo para servir cada vez mais pessoas, tudo isso eu estou pegando um recurso que eu poderia estar guardando no investimento. E eu saberia fazer isso. No investimento que vai me dar uma certa segurança, uma rentabilidade, eu faço da forma certa, eu faço isso também. Mas aqui eu estou colocando ele para trabalhar com um propósito. E é claro que esse recurso vai se multiplicar. Porque quando você investe com propósito, com visão de servir e transformar pessoas de forma genuína, Deus honra e ele faz com que ele retorne, que o retorno venha, não apenas espiritualmente, mas materialmente também, financeiramente também. Isso é consequência. E na sua vida também você precisa ter um propósito. Sexta pergunta, vamos lá. Baseada em Lucas 14, 28 a 30. O que diz esse versículo de Lucas 14? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que ouvirem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, essa passagem nos ensina que não basta você sonhar com a torre. Você precisa planejar como vai fazer a torre. Então, vamos falar um pouco mais sobre planejamento. Planejamento da sua rota financeira, que é um dos conteúdos que você vai ver na Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, que começa na próxima quinta-feira, que é a segunda fase aqui. Então, agora eu te pergunto, você tem planejamento da sua vida financeira em 2021? Respondo, sim ou não. Na semana Eu Controlo Minhas Finanças, eu vou dar a rota financeira com os passos para você ter suas finanças controladas, segundo a Bíblia, e realizar seus sonhos. Vai ter rota para 6 tipos de pessoas. Primeiro, quem tem dívidas. Segundo, quem não consegue fazer sobrar dinheiro, mas não tem dívidas. Terceiro, quem é investidor. Quarto, quem não tem renda. Quinto, quem não tem tempo para as finanças. Sexto, quem não tem dinheiro.
Então, se você ainda não se inscreveu para ver mais conteúdo, ou para ver esse ensinamento das rotas dentro da segunda fase, que é a Semana Cristã, você precisa se inscrever, porque a segunda fase, as Masterclass, vão ser numa página especial apenas para inscritos. Então, vamos seguir aqui, porque o tempo voa. Sétima pergunta desse teste checklist, para ver se você tem as finanças controladas segundo a Bíblia. Você tem doado pelo menos 10% da sua renda? Se você acredita no dízimo, você tem devolvido o dízimo? Se você não acredita, você tem doado aos necessitados conforme Jesus nos orienta? Sim ou não? Oitava pergunta. Você tem usufruído do suor do seu trabalho? Tem gente que se preocupa tanto em gastar pouco, guardar e investir dinheiro, que não usufrui do dinheiro que Deus coloca em suas mãos. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu vou te explicar mais na frente isso em uma das aulas da Semana Cristã em Controle das Finanças. Porque eu te asseguro, você precisa também usufruir do seu dinheiro. Existe um percentual recomendado para isso. O problema é que as pessoas querem usufruir de 100%, mas não é assim. Então, diga para mim aqui, você tem usufruído do seu dinheiro hoje para gastar com as coisas que você realmente gosta e tem prazer? Sim ou não? Porque tem gente que pensa tanto em poupar, tanto em não gastar, tanto em sofre por causa da dívida e não usufrui. Nona pergunta, você paga suas contas em dia? Sim ou não? Não pagar as contas em dias é coisa de ímpio, segundo a Bíblia, sabia? Eu sei, eu entendo, existem problemas financeiros. Você pode estar sem renda, você pode estar sem emprego, você pode ter 1001 obstáculos, mas a Bíblia está assim. A gente não está questionando, não. Eu estou te apresentando o que a Bíblia diz para você ter as finanças controladas segundo ela. Salmo 37, 21 diz: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Aí, eu quero saber, você está pagando todas as suas contas em dias? Digita sim ou não nessa pergunta nona. E aí, 10ª pergunta, vamos aqui, vamos agitar, porque hoje a aula está mais que especial, é um choque de realidade. Eu vou dar, assim, aqui a palavra-chave para desbloquear o PDF do checklist. Também vou te dar aqui a frase da aula e a palavra-chave para o certificado. Mas quem está gostando da aula aí, dá um curtir aqui no vídeo também, muito importante. 10ª pergunta, você está livre de dívidas? A Bíblia nos diz em Romanos 13, 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então escreve para mim aqui, sim ou não, se você está livre das dívidas. Não, não tem, se você não tem nenhum empréstimo, se você não deve nada para ninguém. Mas sim, dá o caso que você está livre das dívidas. Agora, você vai me dizer que não, se você ainda está na escravidão das dívidas. 11ª pergunta. Você está livre de brigas familiares por causa de dinheiro? Sabia que brigas familiares por causa de dinheiro é contra a Bíblia? Em 2 Timóteo 2,14 diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Deus não gosta de discussão por causa de dinheiro. Deus não se alegra com isso. Então, eu quero saber se você está livre de brigas familiares por causa de dinheiro. Sim ou não? E eu já falei em uma aula, nós tivemos aula aqui de finanças para casais, dentro desse intensivão, que tem uma pesquisa que muito me assustou. Quase 70% das famílias brigam por questões financeiras. Você sabia? Então, é importante você saber e se livrar disso. Se você está livre, ótimo, sim. Se você não está livre, então você vai responder não nessa pergunta.
Agora, 12ª pergunta e última, nesse checklist, mas eu tenho muito mais para te falar aqui. Fica aqui comigo, que essa aula está mais do que especial. 12ª, você ajuda financeiramente os necessitados? Se alguém tiver recursos materiais, está em 1 João 3,17, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha só como Deus nos fala na palavra a importância de ajudarmos uns aos outros. Você tem transbordado na vida dos necessitados? Tem doado para quem precisa, sim ou não? É importante você ter esse entendimento. E você ter esse entendimento para você fazer diferente. Então, concluindo aqui, eu quero saber se você tem suas finanças controladas segundo a Bíblia. Você vai fazer o seguinte conta aqui do seu exercício. Conte para mim quantas respostas sim você deu para cada uma dessas perguntas. E aí eu te digo, quanto mais sim, mais você tem as finanças controladas segundo a Bíblia. Mas vamos recapitular aqui rapidamente, porque isso é muito importante para a sua transformação. Já que todas eu coloquei embasamento bíblico para você, você viu. E agora eu vou falar as perguntas rapidamente, você vai anotando aí sim ou não, se quiser colocar no chat, coloca para mim também. A primeira pergunta foi: você faz como as formigas e tem sua reserva de segurança de 3 a 6 meses de despesas fixas? Você tem reserva de segurança, sim ou não? Segundo, você gasta menos do que ganha? E é o homem sensato de Provérbios, sim ou não? Terceiro, você tem sido fiel em administrar o pouco que Deus tem te dado? Sim ou não? Você pratica a lei da quinta parte? Sim ou não? Você aplica a lei da multiplicação na sua vida financeira? Sim ou não? Você planejou sua vida financeira para o próximo ano? Sim ou não? Você tem doado pelo menos 10% da sua renda? Sim ou não? Você tem usufruído do suor do seu trabalho no percentual certo? Sim ou não? Você paga suas contas em dia? Sim ou não? Você está livre de dívidas? Sim ou não? Você está livre de brigas familiares por causa de finanças? Sim ou não? Você ajuda os necessitados? Sim ou não? Se você respondeu muitos nãos, está tudo bem, isso acontece. É a maior parte das pessoas acontece isso. O importante é você reconhecer, e acontece gente pedindo socorro, socorro. Quantos nãos? Você tem que agora entender que você tem consciência do que precisa fazer para ter suas finanças controladas. E ser obediente a Deus em sua vida financeira. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. Qual a decisão você vai tomar? E se você está decidido a mudar, eu te dou uma dica preciosa hoje. Conteúdo rico para você entender isso, tá? O primeiro passo que você deve dar para começar a sua transformação e aprender como aplicar esses princípios em sua vida financeira é participar da Semana Cristã e Controle Minhas Finanças, que começa na próxima quinta-feira. Então, fica de olho no grupo do WhatsApp, que eu vou te enviar o link da primeira Masterclass gravada lá às 9 horas da manhã. Sei que os super comprometidos vão assistir na primeira hora. E foi isso que fez a minha mentorada Janete. Ela aprendeu com os princípios bíblicos e aprendeu como aplicar na vida dela. E o resultado que ela teve foi muito incrível. A Janete teve um aprendizado maravilhoso na sua vida financeira, que eu quero compartilhar com você agora. Oi, gente, eu quero contar para vocês um pouco da minha experiência com o curso Eu Controlo Minhas Finanças do Cristão Rico. Gente, como eu aprendi com esse curso, como eu estou aprendendo com esse curso,
como eu agradeço a Deus por ter colocado, né, no meu caminho esse curso. E assim, está sendo uma experiência inesquecível que eu vou levar para a vida e que eu vou estar passando para pessoas, ensinando outras pessoas, porque eu não imaginava que eu fosse aprender tanto, né, a controlar as minhas finanças, porque eu achava que eu não ia conseguir mais sair das dívidas, eu ia ficar nas dívidas para o resto da vida, porque por mais que a gente tentasse, eu e meu esposo, a gente não estava conseguindo sair das dívidas. E eu quero dizer para vocês, gente, que é com alegria mesmo no meu coração, com gratidão, 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 eu consegui quitar a minha casa, né, nesse período de 60 dias de curso. Eu consegui reduzir a minha despesa em casa, né? Eu consegui alugar um quarto, né? E então tudo isso ajudou para que eu conseguisse quitar a minha casa e eu consegui também pagar outras dívidas pequenas de loja, né? E assim, é inacreditável, parece que eu estou sonhando. Até hoje, parece assim um sonho, e eu sei que é um sonho realizado, porque há muito tempo a gente paga essa casa e eu achava que a gente não ia conseguir quitar, né? Chegou aí para a justiça, enfim, né? E teve N problemas, e eu achava que a gente não ia conseguir ter uma coisa nossa, falar assim, minha casa. Então, assim, é um sonho realizado, a gente está muito feliz e grata a Deus, grata ao programa Cristão Rico, e acima de tudo, né, além de ser maravilhoso, é a luz da Bíblia. Então, é um curso que eu indico mesmo para as pessoas, e já tem pessoas me perguntando sobre a nossa mudança de vida, como que a gente tem conseguido, e aí eu já tenho falado do programa. É bênção de Deus, que Deus abençoe vocês a cada dia e continue usando vocês mais e mais na vida das pessoas. Em nome de Jesus, grande beijo. Amém. Olha só, o caso da minha mentorada Janete, que aprendeu a fazer sobrar dinheiro, quitou sua casa dentro de 60 dias. Hoje, nessa aula, eu já te mostrei o caso da Yolanda e também o caso da Janete aqui, que quitou a casa dela em 60 dias. Olha só que maravilhoso. A segunda fase do intensivão, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças, vai começar depois de amanhã, na quinta-feira. E é um evento do Cristão Rico 100% online, 100% gratuito. E até o momento, a equipe me passou um número de 177 mil inscritos. Esse já é o maior evento online de finanças para cristãos do Brasil. E eu espero que você, assim que liberar a aula 1 gravada nas quinta-feiras, às 9 horas da manhã, você, como super comprometido, seja um dos primeiros a assistir. E importante, fica dentro do grupo do WhatsApp silenciado, que lá eu estou te avisando de tudo. Seja generoso, compartilhe com as pessoas que você conhece, porque esse evento tem dia para começar e dia para terminar. Depois você vai sentir saudade de mim. Então se dedica, se esforça em aproveitar, ter a experiência completa dentro desse intensivão. Agora, antes de passar para a frase da aula e a senha do PDF que foi enviado dentro dos grupos de WhatsApp, eu quero te falar o seguinte. Eu sei que durante essa aula, muitas pessoas, elas entram querendo saber mais sobre a lei da quinta parte. E que, de fato, é um dos princípios de obediência realmente importantes que devem ser colocados em prática por cristão. Também tem gente que me pede para eu explicar melhor a minha visão sobre doação e dízimo, entre outros assuntos outros princípios que você está vendo aqui nessa aula. E o fato é que isso e alguns outros princípios eu explico de uma forma bem resumida, mas bem direta ao ponto, na websérie de Finanças Bíblicas, que eu gravei alguns meses atrás, mas que infelizmente não está mais no ar disponível. Desde a primeira aula também, tem gente me pedindo por escrito os 14 motivos bíblicos para prosperar, que eu te apresentei também na primeira aula aqui do Intensivão. Talvez você saiba, talvez não, mas o Cristão Rico tem um e-book que fala desses motivos de uma forma bem aprofundada.
E este e-book é um best-seller de finanças para cristão, vendido pelo Cristão Rico, mas fique em paz, que eu não estou falando para você comprar nada aqui agora. Calma aí, calma. O fato é que já foram vendidos milhares de exemplares deste livro eletrônico. Talvez você até tenha. E eu quero que você saiba que ele existe sim. Nós temos um e-book maravilhoso. Outra coisa que me pedem muito é, doutora, como é que eu faço para ter acesso à gravação das aulas desse intensivão quando elas saírem do ar? A gravação exata dessas aulas do intensivão é impossível depois que as aulas saírem do ar. Ninguém vai ter acesso às aulas do intensivão, por isso que eu falo para você priorizar e que elas vão ficar no ar por pouco tempo. Quando elas saírem no ar, realmente, quando começa a segunda fase, provavelmente a gente já vai tirar algumas outras aulas. Mas nós damos acesso a 20 aulas do curso Metanoia Financeira para todos os nossos mentorados. Olha que legal. Não sei se você sabe, mas a Metanoia Financeira é o curso que deu origem a esse intensivão aqui que eu estou fazendo para você de graça. E essas aulas, os meus mentorados têm acesso para ver e rever quando quiser. Mas eu cansei de gente me pedindo essas 3 coisas que eu acabei de falar. E eu tive uma ideia aqui nesse intensivão hoje. Eu relutei muito para decidir isso junto com a equipe do Cristão Rico, mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar, para eu não ser mal interpretada, combinado? E já eu vou te passar a palavra-chave dessa aula e também a senha que destrava o PDF do checklist que você recebeu nos grupos de WhatsApp, tá bom? Qual que é a ideia que a gente teve aqui dentro da equipe do Cristão Rico para privilegiar você que está aqui ao vivo comigo? Isso mesmo. É o seguinte, nós criamos um pacote que chama Pacote Transborde do Cristão Rico. O que é isso? É um pacote que contém exatamente esses 3 itens de grande valor que eu acabei de falar para você e vou detalhar mais. Primeiro, tem um e-book best-seller de finanças para cristão. Esse e-book tem a visão bíblica real e verdadeira sobre finanças. Mostra 14 motivações que Deus muito se agrada da sua prosperidade. O problema é que muitos cristãos, eles pedem prosperidade a Deus sem ter uma motivação real, ou ainda sem o conhecimento básico dos princípios de finanças da Bíblia, que a Bíblia nos ensina. E o fundador do Cristão Rico escreveu um esboço desse livro em uma madrugada guiada pelo Espírito Santo e nem imaginava que essa mensagem ia chegar em tantas vidas, transformar tantas vidas. Na verdade, não tinha nem ideia do impacto que iria acontecer. Alguns depoimentos você não acredita como acontece. Gente que falava que ia se suicidar por causa das dívidas, dos problemas financeiros, e não fez mais isso porque reconheceu um motivo para realmente modificar, para fazer diferente. E neste e-book, você vai ver por escrito as motivações básicas sobre finanças à luz da Bíblia, que realmente pode transformar a sua vida. E eu te passei esse conteúdo na aula 1 do intensivão, mas sempre tem gente que quer aprofundar um pouco mais, e aí tem esse e-book. Esse e-book tem custo, ele é vendido pelo Cristão Rico hoje. Mas segura aí que eu não quero que você compre ele, não. Quero que você preste atenção nisso que eu estou te falando. O segundo item é a websérie de finanças bíblicas. Alguns meses atrás, eu gravei essa websérie. É uma minissérie, sim, tipo uma temporada no Netflix, né? É uma minissérie de 12 vídeos muito legais, bem produzidos, que eu estou produzida para você, sobre fundamentos de finanças bíblicas. Eu deixei ela por algum tempo gratuita, mas hoje ela não está mais disponível, nem para venda. Nessa websérie são explicados de forma rápida e direta conceitos como redenção, mordomia cristã, dízimo, lei da multiplicação, lei da quinta parte e propósito também. É um conteúdo ótimo para quem não tem tanto tempo para aprender esses conceitos e também para quem tem tempo, mas quer um pouco mais desses aprendizados de forma bem específica.
E o terceiro ponto é a gravação das 20 aulas da Metanoia Financeira, que é uma maratona na verdade, são 19 aulas. São 19 aulas que deram base para esse intensivão aqui, parecida com essa aula que eu estou te dando aqui. É uma maratona, e nesse pacote promocional também são disponibilizadas a gravação de edições desse curso Metanoia Financeira, que gerou esse curso que você está tendo aqui. Então, eu não estou vendendo para você essa gravação, eu só disponibilizo ela como presente para os meus mentorados, tá? Eu não vendo ela individualmente, não. Só para os meus mentorados do programa completo de controle das finanças. E se eu fosse vender esse pacote, que eu estou chamando de transboard, e que contém o e-book, o best-seller para cristão, o e-book, mais a websérie de finanças bíblicas, mais a gravação das aulas da Metanoia Financeira, eu não venderia a ele esses três por menos de R$254. Só que ele não está à venda. O que acontece? Eu também não vou te dar de graça esse pacote, não. Senão isso causaria um prejuízo enorme aqui para o Ministério, eu não quero fazer isso. Mas o fato que eu decidi fazer algo muito diferente nesse intensivão. Segura aí, porque é diferente mesmo. E para essas pessoas, eu não vou nem vender por R$254 e nem vou dar ele para ninguém. Eu decidi dar acesso a esse pacote apenas para 100 pessoas por um valor simbólico, isso mesmo. Mas é simbólico mesmo. E eu não quero ganhar um centavo com isso. E você vai entender mais agora. Por quê? Como é que vai funcionar? Apenas 100 pessoas que estão aqui hoje assistindo essa aula vão poder ter esse pacote que não está à venda, mas que tem um valor de 254 por um valor simbólico de apenas R$7. E tem gente que me pergunta assim, mas doutora, por que tem tudo 7? Meio-dia 7, 21h47. Então, por apenas R$7, então eu quero que você que quer, eu quero ganhar dinheiro vendendo esse pacote. Por que tô te vendendo esse pacote por R$7? Não é nada disso se você achar que eu tô querendo ganhar dinheiro vendendo 100 pacotes por R$7, não. É por isso mesmo, porque ele se chama pacote transboard. Porque esse recurso vai ser uma semente que eu vou usar para abençoar de uma forma bem especial alguns poucos super comprometidos que vão estar comigo na segunda fase do intensivão. Tem algo muito especial preparado para você, que é a Semana Cristã, que começa na quinta-feira. E por que eu estou falando que é uma semente? Porque eu não só vou dar para esses poucos super comprometidos que ficarem comigo até o final, e vai ter eu vou explicar melhor na última aula desse evento, esses R$700 que vão ser gerados com essas 100 vendas simbólicas, eu vou dar 17 vezes mais esse valor para alguns poucos super comprometidos que estiverem comigo, e eu vou explicar como é que vai funcionar na aula da última aula, no último segundo deste evento gratuito, tá bom? E você vai saber exatamente como isso funciona em uma das aulas ao vivo, sem gravação da segunda fase, tá? Que é a Semana Cristã e Controlo Minhas Finanças. Vai ter que fazer o curso e ficar comigo até o final. E esse é um dos motivos para você não perder por nada nenhuma aula da segunda fase. Olha só, aí eu te motivando nesse desafio. E se você ainda não está dentro dos grupos do WhatsApp ou saiu e quer voltar, eu vou te dar o link aí, cristalrico.com/grupo, para você voltar para o grupo do WhatsApp, se você perdeu, para você não ficar de fora de nada que vai acontecer na segunda fase. As aulas da segunda fase não vão estar abertas aqui dentro do YouTube. Por isso que eu estou te avisando, para você ter acesso a tudo isso que eu estou te falando. Mas vamos lá. Já tem gente querendo saber como é que faz para ser uma das 100 pessoas
que vão ter esse pacote transbordo no valor simbólico de R$ 7. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso agora. Já vou te passar o link para você fazer parte dessas 100 pessoas que vão ter esse acesso a esse pacote transbordo. E também, ainda não vou divulgar o link para você comprar, não, porque eu quero ser justa. Porque nós temos realmente apenas 100 pacotes disponíveis. E quando esgotar esses 100 pacotes, a oferta vai sair do ar. Mas, doutora, por que apenas 100 pacotes? Por quê? Alguns desses itens são vendidos e outros são restritos e nem estão abertos para venda. Só o e-book, por exemplo, ele é vendido por R$ 47. E eu não posso dar para mais de 100 pessoas, entendeu? Porque causaria um prejuízo financeiro para o Ministério. Já a gravação da metanoia financeira, ela nem é vendida e ela é restrita para os meus mentorados. Mas quem fizer parte dessas 100 pessoas já vai poder começar a assistir agora. E aí, o que eu quero agora é que você aprenda aqui como fazer para estar entre os 6 sem que terão acesso a esse pacote que eu estou disponibilizando para você hoje. Você vai fazer o seguinte, você vai acessar o link que eu vou te passar, vai aparecer uma tela de compra para você fazer essa compra no seu preço simbólico, e você pode ir pegando o seu cartão de crédito aí, porque você vai precisar dele para passar esses R$ 7, tá legal? E é o seguinte, tá? Eu quero que você saiba, eu quero deixar muito claro novamente, que eu não vou ganhar nenhum centavo com essa ideia. Essa ideia desse pacote, pelo contrário. Como eu falei, esse valor de R$ 700 arrecadado com essas vendas simbólicas aqui hoje vão ser uma semente que eu vou incluir mais, 17 vezes mais para alguns poucos super comprometidos que estiverem comigo na segunda fase do intensivão e só vão descobrir o porquê e como é que vai funcionar quem assistir todas as aulas, tá legal? Então, eu vou falar o seguinte, agora eu vou liberar o link, mas eu não quero que você se sinta obrigado a nada, tá? Eu quero que você se sinta à vontade. E se você sentir que quer fazer parte desse 100, tudo bem, amém. Se não quiser, tudo bem. Mas eu quero que você entenda que não vai ter o pacote transbordo para todo mundo. Sem desespero, tá, gente? Não vai ter, eu já estou avisando. Mas antes de liberar também o link para os 100 felizardos que vão ter acesso a esse pacote transbordo com e-book best-seller de finanças para cristãos, a websérie de finanças bíblicas, a gravação das 20 aulas, pelo valor simbólico de R$ 7 que foram vendidos, essa oferta vai sair do ar imediatamente assim que esgotarem os 100, tá bom? Então, contagem regressiva, aqui vai o link. Equipe, pode liberar para fazer parte dos 100 primeiros que vão ter o pacote transbordo Pode liberar, equipe? Então, tem Pix também. Tem Pix. Então, tá liberado. Aqui tá o link. O link é cristãorico.com/eu-sou-100. Sim. E o link é cristãorico.com/eu-sou-100. E como é que você faz para comprar? Sim, o link que você vai ver, você precisa acessar. E tem gente perguntando, mas como é que eu faço? Você faz o seguinte, eu vou compartilhar com você aqui. Esse link, quando você clicar nele, vai aparecer uma janela que é o seguinte, que você vai ver aqui, ó, pacote transbordo, tá? Você vai aparecer essa tela, você vai digitar seu nome completo, seu celular, tá? E a próxima tela. E aqui você vai colocar seu nome completo, seu celular, tá? E próximo, tá? É importante você preencher aqui certinho. E aqui, ó, de 254 por R$ 7 à vista. Você vai selecionar um método de pagamento, que pode ser cartão de crédito, pode ser boleto, pode ser Pix,
pode ser PayPal também, tá? E aí você, selecionando cartão de crédito, você vai colocar o número do cartão, vai colocar a validade, vai colocar o código de segurança, que é um número que geralmente fica atrás. São 3 números, tá? E também o nome impresso no cartão, o CNPJ e pagar e receber agora, tá? Os 100 primeiros que os comprarem esse pacote de 254 por R$ 7,00 vai fazer o seguinte, vai digitar para mim aqui no chat uma hashtag eu sou 100, tá? Quem comprou, escreve para mim aqui eu sou 100 e fala eu comprei e estou aqui animado eu vou terminar a aula sim, tá? Mas eu quero que você e vai acabar rapidamente, equipe, tá bom? Se você comprou, escreva aqui, hashtag eu sou 100. Porque eu quero ver você. Ah, eu sou 100. Tem gente aqui. Legal, tem gente que finalizou, eu comprei, tô aqui animado. Legal, eu sou 100, eu sou 100. Tô vendo aqui, eu sou 100. Tô vendo aqui. Muito bom, muito bom. E se você conseguiu garantir o seu pacote por R$ 7,00 e finalizar sua compra, vai digitar aqui no chat essa hashtag eu sou 100. E se você não conseguiu, não fique chateado, não fique chateada. Tá tudo bem, não vai ser o fim do mundo, tá bom? Porque eu quero que você entenda que eu vou pedir para a equipe avisar aqui quando a gente completar 100 vagas. E vão completar rapidamente. E aí essa oferta vai sair do ar, sim. Lembrando que eu não estou ganhando nada com isso, porque eu estou fazendo essa oferta para algo muito especial que vai acontecer dentro da segunda fase. Legal, ao tanto de eu sou 100, eu sou 100. Que legal, que legal. Quem não sabe, ó, olha só, quem não sabe como é que faz, clica nesse link, cristãorico.com/eu sou 100. Equipe, bota o link de novo, tá? Não tá conseguindo entrar no link? Equipe, bota aqui o link de novo para a gente colocar isso. Você vai colocar esse link no seu computador e vai escrever. Que legal. Ó, importante. Você vê. Se tem que estar no valor de R$ 7,00. Equipe, chegamos no 100? Porque tem gente falando que tá 254, então estourou o 100. É isso? Confirma para mim que estouramos o 100. Quem não comprou por R$ 7,00, oferta é esgotada, é isso. Já foi, já deu o 100, tá? Já o valor saiu 254 porque não carrega a página porque já deu o 100. É isso, tá? Tanto que eu não tô forçando você que já deu. Então, eu quero que você lembre o seguinte, que a gente tá aqui, enquanto a equipe nos avisou aqui que a gente encerrou o 100, eu vou revelar para você a palavra-chave de hoje. Por quê? O que aconteceu? O pacote, o 100 pacote, em menos de 2 minutos, realmente foi muito rápido, mais do que eu imaginava, porque eu vi gente já falando que já nem estava mais R$ 7,00. Eu quero dar os parabéns para os 100 que conseguiram. E quem não conseguiu, tá tudo bem. Fique em paz, que a gente ainda tem muitas aulas. Ó, nós estamos na aula 14. São 28 aulas no total. O que você vai fazer? Principalmente quem não conseguiu. Acompanha tudo aqui comigo. Quem sabe não aparece outra oportunidade, até melhor do que essa. O que você acha? E agora eu vou te falar a frase da aula de hoje. A frase da aula de hoje é a seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Então, pessoal, oferta esgotada, não compre mais, tá? Porque não tá valendo mais, tá? Se você emitiu o boleto com valor de 254, não compra, porque não tá valendo mais. A oferta está esgotada. Quem tá dando erro? Porque a oferta está esgotada. Sim. A frase da aula é melhor obedecer do que sacrificar. Sim, a melhor coisa que você pode fazer é obedecer a Deus
E se você quer fazer isso na sua vida financeira, comece a cumprir esse princípio que você aprendeu hoje. Importante você ter esse entendimento. Não fique triste se você não conseguiu. Presta aqui comigo. Ó, presta atenção. Isso é um aprendizado para você. Um aprendizado de que as oportunidades passam e os primeiros correm e agem. E tá tudo bem, porque eu quero mostrar para você como é que as coisas na vida financeira passam. Durante a pandemia, veio a crise e aí tinha gente que se lamentava, por que eu não tinha reserva de segurança? Então, aqui, para você entender que obedecer, e quem obedece tem reserva de segurança, segue esses 12 princípios bíblicos que eu te ensinei, que é muito melhor seguir isso do que sacrificar. E comece, então, buscando cumprir esses princípios que você aprendeu aqui hoje. Na aula de amanhã, ao 12h07, eu vou te ensinar como aumentar a renda para ter as finanças controladas. Olha só, tem conteúdo sim, muito conteúdo ainda pela frente. O 12h07, às 21h47, amanhã à noite, tem aula mais especial, por onde começo a ter suas finanças controladas. Por onde você deve começar. Quem gostou da aula de hoje, dá um curtir aqui, compartilha com as pessoas que você conhece. E eu vou te passar agora a senha do PDF secreto, onde você vai encontrar todas essas perguntas que eu te falei. A senha é obedecer. E a palavra-chave também é obedecer, tá certo? Quem não comprou, é importante ficar ligado, ligada, tá? Que é importante você ter esse entendimento. A oportunidade vem e acontece. Eu quero que você esteja preparado para a próxima vez que tiver outra oportunidade, tá joia? Palavra-chave, obedecer, senha obedecer. Não tá mais aparecendo a promoção porque a oferta foi esgotada. Acabou, tá joia? A aula foi 10, que legal, obedecer. Eu quero que você continue, não importa a tempestade que acontecer, continue aqui. Amanhã tem aula ao 12h07 e às 21h47. Eu quero ver você aqui comigo, ao vivo. Venha e traga mais um, tá joia? Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau.